Então, falando um pouquinho aí, é o terceiro slide agora, falando um pouquinho sobre a LGPD, o que nós temos aí? O que seria essa LGPD? Já expliquei bem no slide, vou enfatizar aqui. Ó. Então, a Lei 13.709 de 2018, que dispõe sobre o tratamento de dados de pessoas físicas. Baseada na GDPR europeia, que é a lei realmente que tem, hoje que tem o maior nível de maturidade, tá? Porque ela não só, como nós vamos ver no próximo slide, a questão da maturidade da lei GDPR, que é uma lei europeia, isso já é uma coisa cultural deles. Conforme nós vamos ver no próximo slide, já é uma coisa que vem lá de trás e simplesmente, né, eles, digamos assim, arredondaram tudo isso e colocaram na GDPR. O interessante da GDPR, quando nós falamos sobre a LGPD, ela tem aquele caráter, né? Aquele caráter de ser algo assim, é lei, né? A lei, tem que respeitar a lei, aquela questão punitiva. É isso que tem muito na questão da LGPD, de leis, né? Leis. Quando nós falamos da GDPR, é claro que a GDPR ela é a base, né, que uma empresa pode ser processada em valores altíssimos, inclusive a gente vai ver um pouquinho dessa questão de valor aqui. Só que a GDPR, ela vem embora a lei brasileira seja baseada na GDPR, a lei brasileira ela vem com aquela questão assim, um enfoque assim, se você não fizer, nós vamos te punir. Tá? E realmente isso pode acontecer. No caso da GDPR, ela vem mais como uma questão não só frente à lei, ela vem com a questão que seria assim, como se fosse um padrão. Siga a GDPR que você vai estar seguro, você vai fornecer segurança para os seus clientes. Então ela tem um enfoque assim, uma perspectiva mais de padronização de mercado, padronização de controles para a segurança da informação e tudo mais. A lei brasileira vem com essa ideia de questão punitiva, porém a lei brasileira também tem essa característica de adicionar segurança para a própria, como se ela fosse um padrão, entende? Porque ela está baseada numa lei, que é a GDPR, que segue muito as questões da ISO 27000, que é uma ISO que foca na segurança da informação. Então, no final das contas, quando você implementa e respeita a LGPD, você está seguindo padrões de segurança para sua empresa. Então, esquece aquela coisa de apenas a questão punitiva. E vai pelo outro lado também, que é a questão da regulação, a questão da adaptação, a questão de padronização de itens de segurança que deveriam ser implementados na sua empresa, tá bom? Isso é uma das coisas mais importantes, eu diria mais importante do que a questão punitiva, é a questão da lei ser uma espécie de padrão para que você possa implementar e colocar mais segurança na sua empresa. Tá? O histórico da LGPD. Aqui nós temos uma coisa bem interessante que vem afirmar aquilo que eu falei no slide anterior, que é que a lei europeia ela tem uma maturidade, mas não só pela lei, porque ela é relativamente recente, né? A lei europeia ela é ali tem pouco tempo, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Seguinte, ó. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, que já vem toda a questão da segurança e assuntos relacionados, isso lá em 1950. Aí nós temos ali, ó, em 1981, o Tratado de Estrasburgo. O que é isso, professor? Ó, o primeiro e único tratado internacional referente à proteção de dados pessoais, olha isso, em 1981. Então, primeiro e único tratado
internacional referente à proteção de dados pessoais, a Convenção 108, instituída em 1981 em Estrasburgo, na França, ainda é consagrado como um dos mais relevantes instrumentos envolvendo o tema globalmente. Ou seja, é como se a lei de dados deles já tiveram os primeiros passos lá, seguindo ali de 1950 ali, basicamente em 1981. É como se fosse uma lei de dados, eles fizeram, e olha a idade. Aí é que vem aquela coisa de maturidade, né? Não é uma coisa que saiu agora, né? Aqui, ó, aí você tem em 2002 a Carta dos Direitos Fundamentais, que engloba não só os direitos de você ter a sua privacidade, como outros direitos também, mas o privacidade são aqueles mais relevantes para o tema que nós estamos estudando. Aí você tem em janeiro de 2016 a aprovação da GDPR, General Data Protection Regulation, e entra em vigor a GDPR em maio de 2018. Então, se você for pensar, não faz tanto tempo, né? Nessa lei que fala assim, mas a GDPR, maturidade, é uma lei de 2018. Mas agora vocês sabem que não, que é uma questão cultural da Europa de você proteger bem os seus dados pessoais dos seus cidadãos. Você vê que isso não só para a questão de dados, que hoje em dia tudo são dados, tudo está no computador, no celular e tudo mais, né? Porém, você vê que quando eles falavam lá atrás de proteção de dados pessoais, não é só o que está dentro do computador. E a lei brasileira, ela é isso. E a lei europeia GDPR é isso. Não está falando assim, ó, os dados que estão no seu celular, né? Os dados que estão no seu computador, não. A lei, ela fala o seguinte, ó, dados pessoais. Porque você tem sempre aquela coisa assim, não, mas se, por exemplo, uma empresa tem uma série de dados impressos e joga esses dados fora, como acontece muitas vezes, né? As empresas têm um monte de dados que estão impressos e vai lá e joga no lixo. Aí esses dados são pegos e podem ser utilizados por criminosos. Então foram descartados seus dados pessoais dessa forma. Falando um pouquinho assim, que é até uma preocupação minha, né? Que às vezes a gente chega num lugar e fala assim, preencha essa ficha para mim. Você vê que é um local que não vai ter um tratamento nenhum. O máximo que a pessoa vai fazer é amassar aquele papel e jogar no lixo. É o máximo que ela vai fazer. Não pode fazer isso. Aí você vai lá, colocou lá, por exemplo, quando você manda um currículo para a empresa, ela não pode amassar e jogar no lixo. Isso aí fere totalmente, é a mesma coisa que Qual é a diferença de eu pegar os dados pessoais? Por exemplo, você foi lá, preencheu uma ficha, colocou seu RG, seu CPF, colocou tudo ali. Aí você pega essa ficha, tá? A pessoa que pega, cadastra você no computador, pega essa ficha, faz uma bolinha e joga ali. Né? Que proteção é essa? Então, qual é a diferença de eu pegar e descartar dessa forma os dados pessoais que foram escritos? Qual é a diferença de eu pegar isso aí e publicar na internet logo o RG da pessoa, por exemplo? Né? Em termos de lei, as duas formas não estão sendo tratadas corretamente, o descarte. Porque na lei ela fala o seguinte, a lei de proteção de dados, ela fala que do descarte da informação também, né? Então, quando você pega um dado de um cliente seu, então você tem que tratar aquele dado correto, uma coisa chamada ciclo de vida. O que é o ciclo de vida dos dados? O ciclo de vida é o seguinte, você veio no meu site, você se cadastrou, então nasceu aquela informação dentro da empresa, né? Ela foi capturada. Então, ali começa o ciclo de vida. Eu peguei a informação, aí o que eu vou fazer com essa informação, que processamento que eu vou dar, para que eu vou utilizar, né? A gente vai ver isso durante o curso. Então, dessa forma, vai chegar um momento que a empresa não precisa mais dos seus dados. Então, você pega e deleta esses dados, tira ele completamente, tá? Deleta, porque você tem o direito do esquecimento, né? O que é um dos itens da lei brasileira e é um dos itens da lei europeia também. Você tem direito de ser esquecido, você entendeu?
Porém, é claro, você foi lá e fez um empréstimo no banco, por exemplo. Fez um empréstimo enorme. Aí você não vai ser esquecido, você entendeu? A lei, ela também, ela verifica esses pontos aí, né? Que se a empresa precisa manter aqueles dados para fazer a cobrança, então esses dados vão durar mais tempo, mesmo que o cliente solicite. Você foi lá, pegou 100 mil reais emprestado, pagou 50, você não vai ser esquecido, não é verdade? Você vai ser bem lembrado. E a lei ampara essa instituição para que ela mantenha por mais tempos e utilize de outros métodos legais para receber esse dinheiro de você, tá?